Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leandro Micheles. Vamos hoje falar um pouquinho sobre os exames de rotina de tórax. Isso mesmo, exames de rotina para tórax. Nós achamos que muitas vezes um exame de tórax é algo simples de se fazer, simples de se realizar, mas eu posso afirmar para vocês que não. Muitos profissionais da área da saúde, técnicos e tecnólogos em radiologia, aprendem nos seus estágios. Para você também que está me assistindo aqui, que é um estudante, tanto do curso técnico quanto do tecnológico, geralmente vocês iniciam realizando os exames de tórax. Um dos primeiros que vocês aprendem é tórax. Você posiciona o paciente, realiza um disparo e está tudo certo. Mas eu posso afirmar para vocês que não é tão simples assim. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje isso. Minha aula não vai ser uma aula muito grande, eu não vou me estender muito. A minha ideia é passar o básico aqui da rotina de um raio-x de tórax, que por muitas vezes pode salvar vidas. Você pode estar salvando o seu paciente aí com um exame de raio-x bem feito. Ou pode fazer ao contrário, fazer um exame mal feito, complicando muito mais a vida do seu paciente. Então a gente tem que ter esse pensamento também, tá? Eu falo para vocês, o conhecimento de anatomia radiológica, anatomia, entender um pouquinho sobre doença, física das radiações, posicionamento, entender seu equipamento, os três princípios KV, MA e MAS, isso são essenciais para que você realize um bom raio-x. Tórax é uma consequência, o raio-x do tórax é uma consequência, mas tem outras regiões do corpo que vão ser radiografados, vai ser realizados, que a gente tem que ter esse conhecimento. E eu falo para vocês, vocês podem estar salvando o paciente de vocês aí quando realiza-se um exame bem feito, um exame bem caprichado. Bom, falando em anatomia radiográfica, como eu havia comentado, então é considerado uma porção, o tórax, né, ele é considerado uma porção superior do tronco, e ela está localizada entre o pescoço e também o abdômen. Pode ser dividida em duas partes, né, ou seja, a caixa torácica, aliás, em três partes, perdão, caixa torácica, sistema respiratório e também o mediastino, ou seja, pulmões, grandes vasos e também a parte moles, ou seja, o coração. Tem bastante coisa para visualizar. Sem contar que a gente pode enxergar costelas, clavícula, a parte do ombro. Então, muita área anatômica, muita coisa a gente consegue ver tranquilamente em um raio-x de tórax, num simples, entre aspas, raio-x de tórax. Bom, o tórax também é conhecido, além da palavra tórax, né? A gente também pode ou vai ouvir falar em arcabouço torácico. E ela tem uma grande função, né? Ela tem a importante função de proteger órgãos como pulmões, coração e os grandes vasos. Na parte anterior, mais à frente, nós temos um osso chamado osso externo. Ele é dividido em três regiões, né? Ou seja, manúbrio, corpo e processo chifoide. E um pessoal mais antigo chama também de apêndice chifoide. Se ouvir falar em apêndice chifoide, não está errado. É um nome também que é falado, mas o ideal, você falando em termos técnicos, em anatomia, o ideal é que se chame de processo chifoide. Possui duas clavículas que estão então diretamente conectadas com o osso externo, aos ombros, né, ou seja, escápulas, e também aos pares de costela, que são um total de 12 pares, que elas saem lá da coluna vertebral e vai para frente fazendo assim, fechando o arcabouço torácico. Para realizar um simples raio-x de tórax, né, o pessoal que se acha super esperto aí, o raio-x de tórax é simples, mas para você realizar um simples raio-x de tórax, a gente tem que pensar no topograma. Né? Como é que eu vou realizar um tórax? Eu vou só colocar o paciente lá, eu vou olhar mais ou menos e vou dar um disparo de raio-x. Não, né, pessoal? Não é bem assim. Né? Para posicionar um tórax, eu tenho que entender um pouco de topografia, ou seja, marcos topográficos. Como que eu vou realizar um raio-x de tórax? Onde que eu vou posicionar? Onde que eu vou saber que é o centro do pulmão, dos pulmões, o centro do tórax? Trabalhando com as referências topográficas, né? Eu fizer a técnica correta, trabalhar com a referência topográfica certa, eu repito muito menos meus exames, não preciso ficar repetindo, porque eu já vi muitos profissionais que eles vão lá, fazem um tórax, mas eu sei fazer o tórax é simples, mas a pessoa vai lá, faz uma, duas, três vezes para conseguir acertar um. Isso é uma falta de respeito com o próprio paciente, né?
repetindo aí incidências sem necessidade, fazendo com que o paciente receba muito mais dose de radiação do que é para ser. Então, se eu entender a anatomia radiológica ou anatomia radiográfica, eu entender de posicionamento, eu usar meu marco topográfico, eu tenho certeza que eu faço um exame uma vez só. Não vou precisar ficar repetindo. Perfeito? Uma delas que eu posso trabalhar é a proeminência vertebral. Né? Utilizamos essa referência para que o raio central incida sobre ela. Ótima escolha para incidência em PA, ou seja, posterior anterior. Aqui tem um erro, né? Eu errei na hora de digitar. O raio central não vai incidir sobre a proeminência vertebral. Se a pessoa incidir o raio central aqui na C7, eu vou pegar a cabeça para cima e metade do pulmão. Né? Tá errado. A proeminência vertebral, eu vou palpar ela com o meu polegar, vou abrir minha mão o máximo que der nessa forma. Tá? Isso aqui, tem gente que é mão grande e gente que é mão menor. Em média, 20 centímetros. Então, proeminência vertebral, ou seja, vou palpar aqui minha C7, vou entender, vou achar ela de leve e vou abrir minha mão. Ao final, aqui sim, eu vou ter meu raio central. Aí sim, eu vou colocar meu receptor de imagem, né, meu raio central aqui, tanto ele aqui quanto o receptor de imagem também. Aqui eu tenho o centro tórax. Aí eu colimo minha região de interesse, né? Eu deixo uns 2 centímetros para cima, 2 para baixo, 2 em cada lateral, direita e esquerda, para que eu possa ter certeza que nenhuma região anatômica vai ficar fora do estudo. Mulheres têm a caixa torácica um pouco menor, então em vez de eu usar 20 centímetros, eu posso estar utilizando 18. Tá? É uma média. Aqui trouxe 2 exemplos, tanto para homem quanto para mulher. As duas formas eu vou estar sentindo a minha proeminência vertebral, vou estar baixando de 18 a 20 centímetros e vou estar traçando o meu raio central aqui. Fazendo isso, aí sim eu tenho certeza que meu posicionamento ele vai estar certinho, vai estar super correto e eu consigo realizar um exame aí com a máxima destreza. O paciente é acamado. Tem outra situação, né? O paciente está acamado, não consegue andar, ele está numa UTI, está no leito do UTI. Não posso levantar, ele não posso fazer um exame em PA. Posso fazer o paciente em ortostase, né? Ou seja, o paciente em pé. Eu vou ter que fazer em decúbito dorsal, ou seja, o paciente deitado, ou na maca, ou na mesa de exame do raio-x, ou até mesmo no leito do UTI. Mas é bem tranquilo. Nesse caso, em vez de utilizar como marco topográfico, né, o meu mapa, digamos assim, em vez de eu estar utilizando a proeminência vertebral, eu vou estar utilizando o que agora? A incisura jugular. Bem legal. Aqui, ó. Desce aqui o osso ióide, ou vamos chamar de pomo de Adão, mas é o osso ióide. Desço ele na traqueia, vou sentir aqui, ó. Aqui tem uma entradinha, veja que tem uma fossa aqui, né? Tem uma protuberância aqui, ó. Uma cavidade, perdão, não protuberância, uma cavidade. Eu vou sentir ela aqui. Aqui é a incisura jugular. Quando eu achar a incisura jugular, eu vou descer meu raio central de 8 a 10 centímetros após a incisura. Usando isso, eu passo a traçar uma linha. Ou seja, eu tenho meu centro do tórax. Algumas pessoas me perguntam, às vezes, alguns alunos perguntam, professor, eu posso usar então a linha do mamilo para utilizar como meio do tórax? Aí eu falo para você, não aconselho. Mamilos são partes moles, né? São músculos, enfim, a região, né? O peitoral maior, os músculos, enfim, da caixa torácica ali. Tem pessoas que têm um músculo mais caído. Então, esses mamilos eles vão descer junto. Mulheres, os seios, tem mulheres que têm os seios mais para cima, tem seios na média e tem seios mais abaixo. Normal. Se eu utilizar a mulher como referência, a linha mamilar da mulher, eu vou perder minha referência, meu centro do tórax, vai ficar mais para baixo. Para homens também pode acontecer, com certeza. Então, o que eu faço? Eu não aconselho. Eu aconselho usar, se for no PA, proeminência vertebral, ou seja, C7, ou utilizar em AP a incisura jugular. Não é eu que estou falando, não é uma invenção isso vem lá do tratado, vem do Boltrager. Eu tanto para essa aula aqui, eu estou utilizando o Boltrager para fazer isso, né? Para mostrar para vocês as imagens, tudo retirada como referência bibliográfica ao Boltrager, ou seja, o Boltrager ele pode ser utilizado no mundo todo. É o mesmo raio-x que é feito aqui no Brasil, é o mesmo posicionamento vai ser lá no Japão, vai ser na Rússia e assim por diante.
Bom, então é uma dica, até uma dica de leitura muito boa para você que está iniciando a carreira na radiologia. Eu indico muito o Boltrage aí. Não ganho nada para estar fazendo propaganda deles aqui, tá? Mas eu falo que é um livro muito bom. Eu gosto de ficar lendo os capítulos deles. É um livro que ensina muito e ajuda muito a gente aí na nossa rotina do dia a dia. Aqui trouxe um exemplo anatômico. Veja, se eu utilizar o proeminência vertebral, ou seja, C7, e eu abaixar meu raio central, traçar ele próximo de 20 centímetros, 18, 20 centímetros, eu vou estar próximo à minha sétima vértebra torácica, ou seja, T7. É o centro do tórax. Se eu utilizar a minha incisura jugular, e vou descer mais ou menos de 8 a 10 centímetros, da mesma forma eu vou estar chegando próximo à sétima vértebra torácica, T7. Aí sim eu tenho certeza que eu tenho o centro do tórax. Então veja que é muito difícil eu errar meu posicionamento quando eu utilizo os marcos topográficos de forma correta, de forma precisa. Se tudo der certo, e eu sei que vai dar certo para vocês, nós vamos visualizar esta imagem. Veja que, anatomicamente falando, eu tenho muita coisa. Na letra A eu tenho ali a traqueia, a letra C de carina, né? Ou seja, a bifurcação que vai para o pulmão direito e esquerdo. Lá na letra B eu tenho o ápice pulmonar. Na letra G eu tenho o hilo pulmonar, né? Hilo pulmonar direito. Do outro lado eu vou ter o hilo pulmonar esquerdo. Tenho o coração, consigo enxergar o mediastino, a parte do coração de forma tranquila. Lá na letra F eu tenho o seio costofrênico direito. Do outro lado, lá embaixo, vou ter meu seio costofrênico esquerdo, tenho meu diafragma. Então veja que muita região anatômica aparece num simples raio-x de tórax. Mas o raio-x de tórax é tão fácil de fazer, né, professor? Aí fica a consciência de cada um se é fácil ou não. A gente vai ganhando prática com o tempo. Mas não adianta só ter a prática e fazer um exame apertando o botão e fazendo de qualquer forma. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que eu quero mostrar. Se eu ver uma alteração aqui, opa, eu enxerguei algo diferente, eu tenho que ter esse conhecimento, eu tenho que entender um pouco de doenças também, patologias, saber quando o paciente tem uma tuberculose, tem uma pneumonia, tem um pneumotórax, tem um hemotórax. Quando eu estou visualizando uma fratura de costela, eu tenho que ter esse conhecimento. Ah, mas professor, a gente é proibido falar para o paciente que o paciente está com pneumonia. Eu sei, nossa regra é clara, é função do médico falar isso. Função do dentista, função do, do veterinário lá na radiologia veterinária. Nós não temos essa opção de falar com o paciente, não posso dar laudo para ele, mas eu posso entender, eu tenho que entender a doença para que eu possa realizar um exame, senão não tem lógica, senão eu fico apertando o botão. E essa é a ideia, é não apertar botão, eu tenho que ir muito mais além. Eu sou um profissional da área de saúde. E eu posso sim discutir com um profissional, com um médico, com um dentista, com um veterinário, seja com quem for. Olha, o paciente fez aqui o exame comigo, está apresentando tal coisa. Acredito que seja isso. Acredito que tenha uma fratura aqui. Acredito que você está com pneumotórax. Com outros profissionais, eu posso sim discutir os casos, conversar. Né? Lógico, eu não vou falar para o paciente, afirmar para o médico, o paciente está com tal coisa. Fala, doutora, está aqui, eu vejo um exame, tem uma alteração aqui. Estou vendo que tem um pneumotórax. Eu não vou falar para o médico, tem um pneumotórax, eu não vou dar tão de mão beijada para ele. Mas eu vou dizer, olha, doutor, dá uma olhadinha no exame. Veja lá, próximo do, do seio costofrênico direito, tem uma alteraçãozinha lá, dá uma olhadinha. Deixa ele com a pulguinha atrás da orelha. Você tem o conhecimento, entendeu? Não é para ninguém ser mais do que ninguém. Como eu falei, nós somos todos profissionais da área de saúde. Mas, que é um objetivo só, que é cuidar do nosso cliente, do nosso paciente. Ponto final. Ponto final. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós temos o dever de saber o que estamos fazendo. Isso é obrigatório, não é? Como eu falei, se a gente não sabe o que está fazendo, não entende de doença, não entende de posicionamento, não entende de física das radiações, não conheço meu equipamento de raio-x, equipamento de tomografia, de ressonância magnética, poxa, aí não precisa fazer curso. Tá? Desculpa o desabafo, mas daí não precisa fazer curso. Aí preciso uma pessoa lá ensinar alguém a apertar botão, ó, vai fazendo qualquer coisa aí. Então, nós somos profissionais diferenciados. Aliás, curso do técnico em radiologia, curso do tecnólogo em radiologia, eu, na minha opinião, não desmerecendo outras profissões, jamais, não é nem essa a ideia.
Todo mundo tem a sua função, tem as suas habilidades técnicas e tem seu conhecimento, tem seu estudo. Mas a nossa profissão é uma das mais difíceis da área da saúde. Porque, como eu falei, nós temos que saber anatomia, doença, sistema circulatório, anatomia, lógico, mas sistema circulatório, neuroradiologia, a gente tem que saber pulmão, saber parte abdominal, entender trânsito intestinal, aonde que está tal região, o nome dos ossos, né, o carpo, né, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, navicular, lá no pé, calcâneo, talos, enfim. A gente tem que saber o nome de tudo bem certinho. Então, o que que eu falo? O que que eu falo para vocês? A gente tem que saber muita coisa, a gente tem que estudar muito. Física das radiações, equipamentos, proteção radiológica. Veja que é muita coisa envolvida. Então, um exame não é simples. Não deve ser simples. Eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que estar buscando esse conhecimento. Então, como eu falo, não adianta você sair do curso e, consegui meu primeiro emprego, vou trabalhar, tá tudo certo. Claro, show de bola, parabéns, é teu merecimento, é teu mérito isso. Mas não pare de estudar. Continue lendo artigo científico, leia livro, vá fazer pós-graduação, pós-técnico, vão além, vão além. Isso nada, o conhecimento que você tem, que vocês vão obter, ninguém tira. Perfeito? Comparando com a XZ-Tórax também, lógico, a gente consegue ver um pouquinho mais da anatomia na parte do desenho mesmo. Também é importante a gente estar diferenciando essa parte, né? Tanto do raio-x quanto a parte de anatomia, o desenho mesmo anatômico aqui, né? Veja aqui, tanto o ápice na letra B do raio-x, eu tenho no desenho aqui, né? Eu tenho ali na Karina já não enxergo, mas eu consigo ter a questão de ser ecostofrênico, eu vejo o coração, vejo como é que esses órgãos eles se entrelaçam, né? Vamos dizer assim, um liga o outro. Veja a importância que tem da caixa torácica e a importância que tem você também de entender essa parte anatômica. Um raio-x de perfil, ou seja, de lado, né? Veja que eu consigo ver também hilo pulmonar, consigo ver o ápice, tenho aqui a área cardíaca. No desenho aqui não mostra isso para mim, mas eu consigo ver minha área cardíaca aqui, ela aparece. O ideal também, isso aqui é um outro macete para o raio-x de tórax, pessoal, o perfil. Eu sempre aconselho fazer o perfil do lado esquerdo. Aconselho não. A literatura fala para fazer o perfil do lado esquerdo. Por quê? Porque o nosso coração ele está mais para o lado esquerdo. Ele não é um coração no centro, como mostra no, né, no filmes e tudo, e desenho animado. O nosso coração ele é mais para o lado esquerdo, não é no centro. Tá? Então, lembram lá? Princípio de óptica na radiação, no raio-x. Quanto mais próximo meu órgão tiver do receptor de imagem, mais próximo será do tamanho real. Não é o tamanho real, é próximo ao tamanho real, perfeito? Porque ele está próximo ao receptor de imagem. Se eu fizer o paciente com perfil direito, o coração fica mais longe do meu receptor de imagem, ou seja, a área cardíaca vai ficar aumentada. Se a área cardíaca fica aumentada, o médico pode achar que esse paciente está com, por exemplo, ele está com uma cardiomegalia, ou seja, o coração maior do que o normal, a não ser que ele peça. Olha, solicito o raio-x do perfil direito. Aí tudo bem, se ele pediu o raio-x do perfil direito, porque ele está desconfiado de alguma patologia daquela lateralidade. E a gente vai respeitar, lógico, vai respeitar a prescrição e vai fazer. Mas se a prescrição vem apenas raio-x, solicita o raio-x de tórax, pé e perfil, ponto. Trabalhamos com o perfil esquerdo, tá bom? Fica de regra isso. Não é o que eu estou falando, é a literatura. Então, façam isso para vocês vão verem que dá diferença na imagem, sim. Vocês podem ser que vocês ouçam falar, que as pessoas falam assim, não, mas tanto faz ao lado. Não, não é tanto faz. Não é tanto faz. O tanto faz não existe. O tanto faz não existe. É lógico, né? Como eu falei para vocês. Quanto mais próximo a região do receptor de imagem, mais próximo será o tamanho, do órgão a ser demonstrado. Perfeito? Aqui é o perfil, paciente ortostase, veja que legal. Paciente paciente em ortostase, do lado esquerdo encostado no receptor de imagem, ele bem no perfil, por que você está vendo no perfil? Porque eu quase não tenho sobreposição das costelas aqui, né? Então eu consigo ver bastante coisa, assim, tá bem feitinho esse exame.
Outra coisa também, macete para raio-x de tórax. Posicionou o paciente em PA, achou o centro do tórax, fez o PA. No perfil, gente, não precisa erguer a ampola de raio-x, erguer o receptor de imagem, baixar o receptor de imagem. Achou o centro em PA, vai ser o centro no perfil. Não, mas é que eu vi fulano fazendo. Gente, isso aí é coisa da cabeça, não existe. Centro é centro. Achou o centro de algo, eu posso girar ele de qualquer forma, de qualquer lado, o centro vai ser sempre o mesmo. Bom, então, por isso que eu falo, não precisa ficar mexendo no receptor de imagem e na ampola de raio-x no raio central depois que você acha a tua base. Achou a tua base, gente? AP, perfil, oblíquas, não precisa mexer mais. Tá joia? Então esse aqui é outro macetinho também. Que eu vejo as pessoas às vezes mexem no receptor de imagem, faz o perfil, deixa mais alto, deixa mais baixo. Gente, não precisa. Você perde até teu alinhamento. Até perde, não fica legal não. Um pouquinho de anatomia, como eu falei para vocês, né? Ápice pulmonar, corpo externo, dá para enxergar bem no perfil, coração, o diafragma com sobreposição, seio costofrênico, o ângulo costofrênico também sobreposto. Consigo enxergar um pouquinho de costela e a coluna vertebral também, né? Total, é propriamente dita. Então, veja que, como eu falei, eu consigo mostrar muita coisa num simples perfil de tórax. Lembra com o no início? O pessoal acha que é muito simples fazer raio-x, né? Vejam que não é, não. Outros métodos alternativos, quando o paciente não pode ficar em pé, eu posso trabalhar com ele sentado. E também é legal, viu, pessoal? Sentado quando o paciente não pode. Mas eu tenho que estar atento. Por exemplo, na primeira imagem, o paciente está na cadeira de rodas. Se eu deixar ele sentado para trás da cadeira de rodas, na hora que eu for fazer um perfil, eu vou pegar o metal, né, a coluna da cadeira de rodas. Vai aparecer ferro ali, vai fazer uma sobreposição e vai gerar um artefato. Então tem que colocar um coxinho nele para ele fique um pouco mais à frente. Dá alguma coisa para ele erguer o braço e segurar, para que os braços também fiquem acima do campo pulmonar, senão vai gerar um artefato. Se o paciente está no leito, uma cadeira que eu posso fazer, que tem uma poltrona, por exemplo, eu posso fazer? Posso. Fica semi-sentado, também tem que colocar algo nas costas para que ele eleve um pouquinho o tórax, peço para ele erguer os braços, consigo fazer o perfil tranquilamente. Ou uma banqueta, uma cadeira, que o paciente fique sentado em posição 90 graus e ele consiga ficar retinho no perfil. Consigo fazer? Pessoal, da mesma forma, dá para fazer. O exame fica bem legal, fica bem feito. O paciente de UTI, lembram lá, censura jugular e tudo, o paciente é totalmente deitado, no plano 0 graus da maca, ou da maca, ou da cama de UTI. Depende do quadro clínico, tem quadro que eu não posso mexer muito no paciente, a equipe de farmácia não deixa, ó, o paciente está instável, tem que ficar no 0 graus. Perfeito, não tem problema. Eles vão te ajudar a erguer um pouquinho o paciente, você colocar a placa nas costas do paciente ali para realizar a incidência. Né? Ou se o paciente tiver, tá com, às vezes não está entubado, nada do gênero, eu posso manter a cama um pouquinho elevada, ou seja, semi-ereta, posso realizar da mesma forma também. A enfermagem vai falar para vocês assim, olha, não pode deitar a cama a 0 graus, o paciente está com uma instabilidade respiratória. Perfeito, nós vamos respeitar. Então, fazemos com o paciente semi-ereto. Não tem problema, dá para fazer, gente, de qualquer forma. É só a gente entender o processo anatômico e o processo do equipamento ali. Dá para fazer tranquilamente. Outra posição bem é difícil aparecer. Eu trouxe porque era difícil aparecer, que é a posição em laurel. Você fica deitado de cúbito lateral, na região em que há o problema. Por exemplo, nesse caso aqui, o paciente tem decúbito lateral esquerdo. O paciente com o lado esquerdo para baixo. Porque ali tem no caso ali tem nível de ar e líquido. Ou seja, o paciente está com pneumotórax ali, ou um hemotórax. Tem alguma patologia ali que está dizendo o nível pulmonar aqui está complicado, o pulmãozinho dele está menorzinho. Por quê? Porque tem nível de ar na região pulmonar. Se o paciente for vir de cadeira para vocês, ou vir andando, né, ou alguma coisa assim, eu aconselho deixar o paciente deitado nessa posição de 5 a 10 minutos antes de realizar o exame. Porque se for líquido, tiver mais condensado, ele leva um tempinho para ele entrar, para ele descer e ficar no nível. Aí a gente realiza um exame. Se for do outro lado, o paciente deita do outro lado. Mesma coisa, espera 5, 10 minutinhos ele naquela posição, até que
o líquido, ou se for líquido, ele entre no nível. Aí você realiza a incidência. É bem simplesinho, é bem tranquilo. Como é que eu vou posicionar esse paciente, professor? Incisura jugular, mesma coisa. Acha a incisura, 8 a 10 centímetros, centro. Não tem erro. Raios horizontais, fica perfeito o exame. Essa posição é a incidência de Laurel. E aqui eu tenho uma posição chamada ápice lordótico. É para visualizar aqui ápice pulmonar. O paciente ortostase vai fazer com que ele encoste a parte das costas lá no receptor de imagem e a parte das costas, aqui a parte do abdômen, tentar levar lá para frente. Como mostra que a posição ela é esquisitinha mesmo, mas é essa a posição. Mãos na cintura, tenta fazer com que ele desloque os ombros para frente. Eu sei que é mais difícil, mas se puder fazer, fica melhor. O médico, quando pede essa posição, ele quer ver ápice pulmonar. Ele quer ver alguma massa, alguma coisa assim, alguma patologia. Até paciente que já teve, por exemplo, tuberculose, ela fica muito boa para ver algum resquício da doença aqui nessa imagem. Eu vou ver ela assim mesmo, ela é esquisita. Vou ver as clavículas, elas ficam diferentes, tá vendo? Ela fica muito parecida com o método de Zanca para clavícula, né? Consigo enxergar a clavícula? Lembra lá o método de Zanca, que eu subo meu raio de 15 a 20 até 30 graus cranial para poder pegar só a clavícula? Ela é muito parecida, só que nesse caso é para ver a ápice pulmonar. Lógico, vou mostrar o pulmão inteiro. O paciente está no leito, está deitado, professor. Não tem problema. O paciente a 0 graus, eu vou angular o meu raio-x, eu angulo o meu equipamento, meu raio central. Trabalho com ele. Eu vou ter uma imagem muito parecida, ou próxima a isso. Isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês sobre posicionamento, né? Essa é a ideia. Posicionamento básico aí para vocês, assim, para quem está iniciando na carreira, para quem é estudante, está no estágio, aqui fica bem legal. Para quem um profissional que às vezes já se formou e ficou um tempinho fora do, da área da radiologia, mas conseguiu agora entrar a trabalhar, aqui fica essa dica bem importante. Outra coisa, não esqueça, raio-x de tórax é 1,83 m, ou seja, 182 centímetros a distância da minha ampola com o meu receptor de imagem. Professor, eu aprendi que 1,80 m. Sim, receptor de ampola até a parte, ou seja, o paciente. Hoje, o tratado ele fala para você trabalhar com o receptor de imagem. Ou seja, a distância da ampola de raio-x com o receptor de imagem é 183 centímetros, ou 1,83 m. Tá bom? Trabalhe sempre essa área aí. Vou fazer o perfil. Preciso afastar mais a minha ampola? Não precisa. Fez o PA em 1,83 m, faz o perfil em 1,83 m também. Tá bom? Não precisa mudar. Não há necessidade de dar mais intervalo, mais espaço, digamos assim. Outro macete, agora também é um macetinho final, bem importante. Também não é o professor Leandro que está falando, né? Isso é a literatura. Quando a gente trabalha com registro de tórax, assim, pessoal, 99% dos profissionais fazem isso. Encosta o paciente e fala, respire, enche o peito de ar e segure. E dá o disparo. Não é a técnica correta. A técnica correta é você fazer 2 insuflações. Por quê? Se eu já chegar e já encher o peito de ar, o pulmão não vai ter a expansão total. Então eu faço sempre 2. Respiro bem fundo, solta todo o ar. Na segunda, respire bem fundo, segure. Aí você realiza o seu disparo de raio-x. Aí eu tenho certeza que os pulmões eles conseguem expandir o máximo possível. Tá na literatura. Se vocês forem ler artigos, artigo científico e diversos livros de radiologia, ele vai indicar que você faça 2 insuflações. Então não façam apenas com uma. Tentem fazer sempre com 2. Façam um teste para vocês verem. Fale o paciente respirar fundo, respire fundo e segure. Faz o exame. Depois outro paciente lá. Respire bem fundo, solta todo o ar. Respire bem fundo e segure. Realiza a outra insuflação. Vocês vão ver que segura na segunda. Vocês vão ver que o exame fica perfeito e fica com ótima resolução ali, questão espacial, o exame com ótima qualidade. Bom, me segue lá, professor prof.ml lá no Instagram e também aqui no YouTube, se puder me dar um like aí e compartilhar com o pessoal, com outros estudantes e também profissionais formados. Isso ajuda com que eu consiga gravar cada vez mais e consiga toda
quando tiver um tempo livre, eu consiga mostrar outras coisas, outros posicionamentos, outras regiões anatômicas e curiosidades da radiologia também. Tá joia? Um grande abraço a todos e até a próxima.